Boa noite a todos, né? Vamos começar aqui nossa terceira aula, certo? Eu estava pensando em fazer o seguinte. A gente passou alguns exercícios para serem feitos, não foram isso? Na lista 1 e na lista 2, do capítulo 1 e capítulo 2, tá? Eu queria saber se vocês aqui no capítulo 2... As listas do capítulo 1 são triviais, né? São simples. Basicamente é se você ler o material, você responde, certo? Então não vou perder muito tempo com aquilo ali não. Eu vou focar mais logo nos de algoritmo, certo? Aí eu queria saber o seguinte, na lista de algoritmos, alguém teve alguma dificuldade em alguma questão? Sim, não, talvez, mais ou menos. Ninguém teve dificuldade nenhuma? Diga lá, Rafael. Eu achei em algumas questões um pouco subjetivo, porque vamos pegar, por exemplo, para ligar uma TV. Aí pega a tomada, coloca ela no plug, fêmea, né? Só que aí se a TV não ligar, aí tem que checar se tem energia. Aí acaba que vira uma coisa enorme se você for Verdade. minuciosamente. Verdade. Mas isso aí foi mais para você treinar o raciocínio, certo, Rafael? Realmente eu concordo com você. Elas são um pouquinho subjetivas, essas questões. Mas é mais só mais para você treinar o raciocínio da coisa, entendeu? Entendi. Por isso daí, treinando raciocínio, eu acho interessante, eu gostei. Certo. Aí a pergunta é, as três primeiras é nesse sentido, né? Então eu queria saber o seguinte, fora essas três, alguém teve mais alguma dificuldade em alguma outra? Nenhuma? Se eu botar uma questão dessa na prova, vai saber fazer? Professor, Oi. eu não sei trocar um pneu do carro na vida real, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Só assim para aprender, Laura. Só assim para aprender. Mas você conseguiu fazer o algoritmo? Não, eu pulei essa questão. Pulou, né? Vamos fazer ela? Vamos fazer essa daí? Bora. Vamos fazer. Deixa eu abrir um editor aqui. Deixa eu aumentar a fonte. Pronto. Dá pra ver, né? Certo. Aí a questão diz assim, ó. O nome do algoritmo é trocar pneu carro. Sabendo que um carro, todos os itens necessários para trocar o pneu de um carro encostam no porta-malas do carro, desenvolva um algoritmo para que uma pessoa troque o pneu furado nesse carro. Veja só, como o Rafael já falou, essa questão aí, dependendo do nível de detalhe que se você for, ela pode ficar enorme. Certo? Isso é normal. Eu vou dar uma possível solução para esse problema, certo? Fiquem à vontade para vocês, cada um dar a sua própria versão. Mas uma possível solução seria assim. Número 1, o que é que seria? A primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o porta-malas, né? Abrir o porta-malas do carro. Certo? Segundo passo, seria o quê? Seria retire o macaco do porta-malas. O que é um macaco? Um macaco é uma peça que tem lá no porta-malas que serve para levantar o carro. Certo? Eu preciso levantar o carro para poder tirar o pneu murcho. Certo? Terceiro passo. Retire a chave de roda do porta-malas. Ô, professor, Pois não? no caso tem que ser específico no que tirar, porque eu só tinha colocado, tipo, retira as ferramentas necessárias. Pode ser também. Eu estou especificando para o pessoal saber exatamente quais são as ferramentas que estão sendo encontradas, certo? Mas se você tirou ferramentas, tudo bem. Agora você tem que assumir que você sabe quais são as ferramentas, né? Que é o macaco, chave de roda. Depois eu especifiquei quais eram. Ah, então ótimo. Sem problemas. Tá? Perfeito. Certo? Quarto passo. Qual seria?
Retire. Você falou para retirar o step também. Retire o step Sim. do porta-malas. Uhum. Perfeito. Quinto passo seria o quê? Coloque o macaco embaixo do carro. Sexto passo seria o quê? Levante o carro usando o macaco. Sétimo passo, retire o pneu furado. Aliás, antes de retirar o pneu do furado, eu preciso fazer o quê? Os parafusos. Exatamente, tirar os parafusos. Retire os parafusos do pneu furado com a chave de roda. Ou pode dizer assim, né? Usando a chave de roda. Usando a chave de roda. Oitavo passo. Retire o pneu furado. Opa, furado. Nono passo. Coloque o step no lugar do pneu furado. Certo? Décimo passo. Coloque novamente os parafusos no pneu, apertando com a chave de roda. Você poderia pegar esse décimo passo e quebrar em dois também. Poderia ser, coloque novamente os parafusos no pneu Professor, e décimo... Oi? estão pedindo para o senhor compartilhar a tela. Ah, desculpa! Mil perdões. Mil perdões. Agora que vocês estão dizendo... Eita, peraí, só um minutinho. Vocês conseguem ver agora? Sim, sim. Dá pra ver direitinho? Ô, gente, mil desculpas, viu? Peço mil desculpas a vocês. Foi esquecimento de minha parte, tá? Vou repetir rapidamente, tá? Então tá aqui, ó. Primeiro passo é abrir o porta-malas do carro. Segundo passo, retire o macaco do porta-malas. Terceiro passo, retire a chave de roda do porta-malas. Quarto passo, retire o step do porta-malas. Quinto passo, coloque o macaco embaixo do carro. Sexto passo, levante o carro usando o macaco. Sétimo passo, retire os pneus do pneu furado usando a chave de roda. Oitavo passo, retire o pneu furado. Nono passo, coloque o step no lugar do pneu furado. Décimo passo, coloque novamente os parafusos no pneu, apertando com a chave de roda. Você poderia pegar esse último passo aqui e dividir em dois. Poderia ser, coloque novamente os parafusos no pneu, e o 11º seria apertando com a chave de roda. Não tem problema, tanto faz. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa, alguma dúvida. Até aí tá. Ninguém comentou, ninguém falou, deviam ter falado no microfone. Desculpa, tá, gente? My bad. Erro meu. Certo? 11º passo seria o quê? Seria abaixe o carro usando o macaco. E o 12º passo seria o quê? Guarde as ferramentas. Vou aproveitar a dica de Laura para já botar guarda as ferramentas e o pneu furado no porta-malas. Opa, no porta-malas. Certo, gente? Agora veja só, isso aí é uma sugestão de solução. Não é que só está certo se tiver desse jeito. Não, é uma sugestão. Isso aí é feito Neston. Existe 1000 maneiras de preparar Neston, invente o seu. Certo? Uma possível seria essa. Aí tem gente que fala, Fabrício, eu botei 20 passos. Tudo bem, você só detalhou mais. Fabrício, eu fiz a mesma coisa com 8 passos. Você detalhou menos, não tem problema. Desde que a linha de raciocínio seja parecida, tá ok. Qual seria a linha de raciocínio? Que você tem que tirar as ferramentas do porta-malas, você tem que levantar tem a ordem, né? Eu não posso, por exemplo, tirar o pneu sem antes levantar o carro com o macaco. Então, lembra que a gente falou que o algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas e não ambíguas para resolver um problema em tempo hábil? Então, a ordem importa aí.
eu não posso tirar o pneu sem antes levantar o carro com o macaco. Então, eu não posso, eu tenho que ter essa ordem aí respeitada, certo? Eu não posso colocar, tira o pneu, depois levanto com o macaco, não posso. Tudo bem? Eu tenho que primeiro levantar o carro com o macaco, para depois tirar o pneu, aí tirar os parafusos do pneu, tirar o pneu fora, o pneu furado, colocar o pneu novo, apertar os parafusos, para só então descer o carro com o macaco. Tem uma ordem específica, certo? Então, respeitando essa ordem e a linha de raciocínio está ok, não tem problema. Tá certo? Alguma dúvida até aí, gente? Laura? Não. Não, Aprendeu, Laura, como é que faz para trocar o pneu de um carro? aprendi, professor. Já não posso ser mecânica agora também. Tá certo. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão? Nenhuma? Tá. Eu vou pegar algumas para fazer então, certo? Algumas que eu sei que o pessoal já encontra... Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Meu microfone tá pegando, por isso não falei. Tá certo, Francisco. Tudo bem. O importante é que a gente já resolveu. Luciano, cuidado onde pôr o macaco debaixo do carro. É verdade, porque dependendo do carro, onde você vai colocar o macaco, pode até empenar o carro, né, Luciano? Tem carro que empena, viu? Se eu não me engano, parece que o da marca Uno empena, né? Se você colocar no lugar errado. Então, tem certos lugares que são apropriados para você colocar o macaco. Aí eu não fui nesse detalhe, né, Luciano? Mas você está correto. Realmente tem que olhar onde vai colocar o macaco no carro na hora de levantar. Às vezes você olha no carrinho, tem umas setinhas lá embaixo do carro que indicam, ó, se for botar um macaco, bota aqui. Não é brincadeira não, Luciano. Você está corretíssimo. É isso mesmo. Na vida real tem esse detalhezinho que a gente tem que prestar atenção. Se você fosse fazer um algoritmo bem direitinho para uma pessoa que nunca trocou, por exemplo, Laura disse, eu nunca troquei. Então, esse tipo de detalhe teria que estar lá. Porque pode acontecer de Laura colocar o macaco no lugar errado e acabar danificando o veículo. Viu, Luciano? Então você está correto. No mundo real, realmente teria que ser isso. Mas eu não explorei esse detalhe, certo? Mas você está correto. No mundo real, teria que ver isso aí. Professor, Pois não, Yasmin? teve um vídeo de mais dificuldade, foi a da raiz da equação do primeiro grau, para colocar no par. Graças a Deus alguém está com dificuldade e está dizendo. Muito obrigado, Yasmin. Deus lhe abençoe. Vamos lá. A da raiz da equação do primeiro grau. Vamos resolver. Vou apagar essa aqui, certo, gente? Essa aqui do macaco e vamos resolver lá do primeiro grau. Lá do primeiro grau. Lá do primeiro grau. Lá do primeiro grau diz assim. Uma equação é dita do primeiro grau se estiver escrito na forma ax mais b igual a zero. Seria assim, ó. Ax mais b... Opa, desculpa. Ax mais b igual a zero. Deixa eu mudar esse A aqui. Pronto. Ax mais b igual a zero. Desenvolva um algoritmo que permite que uma pessoa calcule a raiz dessa equação, dado que o usuário deverá informar os valores do coeficiente A e B. Muito bem. A questão é, primeiro, a gente tem que fazer aquelas etapas que a gente tem para resolver o algoritmo. A primeira etapa é a análise do meu problema. Na análise do meu problema, eu tenho que parar para pensar o seguinte. Olha, eu tenho a equação do primeiro grau, certo? Ela é dessa forma aí, certo? Aí, a questão está pedindo para encontrar a raiz da equação. Como é que eu posso encontrar a raiz da equação? A raiz da equação é o valor de x, certo? É um valor que eu coloco em x, de tal modo que essa equação seja igual a zero. Certo? Isso é o que a gente chama de raiz da equação. Então, como é que eu faço para extrair a raiz dessa equação de primeiro grau? Eu tenho que isolar x. Então, daqui, eu posso dizer o quê? Que ax é igual a menos b. E daqui, eu posso dizer o quê? Que x é igual a menos b dividido por a. Certo? Tá joia até aí, Yasmin? Ok. Pronto. Isso aí é como eu faço para obter a raiz da equação de primeiro grau. Carolina pediu para o senhor repetir. Desculpa? Carolina pediu para o senhor repetir. Repito.
Quantas vezes precisar. Sem problema. Vamos lá, Carolina. Ó, a equação é assim, né? Ó, ax mais b igual a zero. Tudo bem até aí? Bom, dado que eu tenho a equação x mais b igual a zero, o que é que eu quero? Eu quero colocar um valor aqui em x, de modo que eu tenho que zerar essa equação. Ou seja, eu quero que daqui, a raiz, né, fique zero igual a zero. Como é que eu faço isso? Como é que eu descubro qual é a raiz da equação? Eu tenho que isolar o valor da variável x, da incógnita x. Então, como é que eu faço para isolar? Eu reescrevo a equação assim, ó. Ax mais b igual a zero, eu faço ax é igual... Aí, como tem mais b aí, eu tenho que passar menos b para o lado de lá. Não é isso? Para o lado direito. Então, menos b. Tudo bem até aí, Carolina? Deixa eu ver o que a Carolina está escrevendo ou se ela está falando. Sim, certo. Vamos lá. Daqui, eu posso deduzir o quê? Tenho ax igual a menos b. Esse a está multiplicando x. Então, ele pode passar para o lado de lá da equação dividindo. Então, vai virar x igual a menos b dividido por a. Então, essa forma daqui, que está marcada aqui na tela, é a forma de você extrair uma equação do segundo, uma raiz de uma equação do primeiro grau. Ou seja, no meu algoritmo, ele vai informar o valor de b e vai informar o valor de a. Eu vou calcular essa conta e o x que vai ficar esse valor, se eu colocar na equação do primeiro grau, eu vou obter o quê? O valor zero. Isso que é a raiz da equação no primeiro grau. Deu para entender aí agora? Certo. Entendeu, né? Ótimo. Pronto. Dado isso, vamos bolar nosso algoritmo? Como é que seria nosso algoritmo? Vamos lá. Aqui. O algoritmo seria assim, ó. Uma sugestão de algoritmo, né, gente? Primeiro passo. Solicite na tela que informe o valor do coeficiente A. Segundo passo. Leia do teclado o valor informado e guarde-o. Terceiro passo. Solicite na tela que informe ou que o usuário informe, né? Que eu vou botar o usuário, que o usuário aqui também. Que o usuário informe o valor do coeficiente B. Quarto passo. Leia do teclado o valor informado e guarde-o. Qual seria o quinto passo? Eu tenho que pegar o valor que foi informado que está guardado no passo 4, né? E negativá-lo, né? Ou posso mandar negativá-lo, ou posso mandar multiplicar por menos 1. Dá na mesma. Fica a critério da pessoa. Eu vou mandar só negativar, tá? Então, negative, ou troca o sinal. Pode ser também. Negative, ou troca o sinal. Vou botar assim. Ou troca o sinal. Fica a seu critério. Do valor guardado no passo 4. O sexto passo seria o quê? Divida o valor do valor passo 4 e guarde-o. Divida o valor guardado no passo 5 e divida-o pelo valor do passo 3.
Não, desculpa. Passo 2. Certo? Aqui, ó. O 2 guardou o valor do A. E o 4 guardou o valor do B. Então, eu vou negativar no passo 5 o valor do 4, que é negativar o B, que nem está aqui na equação. Depois, ó, divida o valor guardado no passo 5 e divida pelo valor no passo 2, que é o A. Certo? E guarda o resultado. E finalmente o passo 7 é mostre na tela, ou informe na tela, tanto faz, mostre na tela o resultado obtido no passo 6. Certo? Deixa eu ver lá em Carolina. Coloquei Rafael. Coloquei solicite A, leia A, depois coloquei solicite B, leia B, faça B menos A e depois apresente o resultado do passo 5. Pode ser? Pode, Rafael. Pode. Eu só fiz de maneira escrita o que você escreveu com letras, né? Mas pode ser, seu raciocínio tá ok. Certo? Eu só escrevi a mesma coisa, só que com palavras. Rafael está perguntando, eu posso botar, por exemplo, juntar 5 e 6 aqui e colocar menos B dividido por A? Posso. Posso também. Fica a seu critério. Certo? Carolina, entendeu direitinho? Escreva para mim se você entendeu. Mais ou menos? Beleza. Qual parte que você não entendeu direito? Me ajude. Escreva para mim qual a parte que você não entendeu. Eu só não entendi tal parte direito. Enquanto isso, pessoal, vão procurando aí outras questões para fazer. Deu para entender agora, pelo menos eu consigo entender. Você conseguiu entender, Yasmin? Eu lido errado, eu pensei que era para eu colocar também, para eu apresentar o valor do coeficiente A e B. Não solicitar para que fosse inserido. Ah, entendi. Mas no caso é porque eu preciso do valor de B e de A para poder calcular a raiz, né? Então eu preciso que o usuário informe aquilo ali. Porque eu não tenho o valor de B e A. Eu não tenho. Se eu já informasse, o valor de B por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Se ao invés de fosse isso aqui, a equação fosse assim, 2x mais 3 igual a 0. Aí como é que seria a raiz? Aí seria assim, 2x igual a 3, menos 3, né? Aí x seria igual a menos 3 dividido por 2. Ou seja, se nessa equação aqui, eu botar menos 3 dividido por 2, então o que acontece? Eu vou zerar a equação. Vai ficar 0 igual a 0. Será que vai ficar? Vamos testar? 2 vezes menos 3 dividido por 2. O 2 cancela com o 2 de baixo, fica menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Ou seja, 0 é igual a 0. Ou seja, esse menos 3 menos 2 é o valor que eu tenho que colocar em x para que essa equação aqui vire 0. É por isso que a gente chama de raiz. Qual é o valor da raiz da equação? É o valor ou valores, depende da equação, valor ou valores de x que zeram a equação. Certo? No caso essa equação aqui, eu já tinha o valor de B e A. Aí não precisava solicitar. Eu já tenho o valor de B e A. Agora, nessa equação aqui, que foi o pedido no problema, eu não tenho o valor de A e B. Eu tenho que solicitar que o usuário digite na tela A e B. Fabrício, eu pedi para o usuário digitar B e A em vez de A e B. Pode ser também. Agora, você tem que prestar atenção na hora de fazer as contas, né? Lembre-se que tem uma diferença aí. Eu não posso pegar, por exemplo, se você mandou ler B e A, eu não posso mandar dividir A por B. Tem que ser menos B por A.
Não se esqueça disso. E outra coisa, tenho que mandar negativa a B, né? Ou multiplicar B por menos 1. Ou inverter o sinal de B. Não pode esquecer disso também. Não pode esquecer. Certo? Graças a Deus que você entendeu, Carolina. Que bom. Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu essa quarta questão. Essa quarta questão aqui, viu, gente? É uma das questões que o pessoal mais se enrola. Professor, me enrolei muito, foi a do salário e comissão. Foi do qual? Salário e comissão? Cadê? É a Eu 10ª. acho que é. Cadê? É a 10ª. É a décima, sim. Vamos fazer ela? Vamos fazer. Essa da caixa d'água também, professor. Eu fiz, mas eu não tô com muita segurança não. Eu também não tô com muita segurança aqui. Em qual? Na 10ª? Sim. Nessa 10ª e na da caixa d'água, a A quarta. da caixa d'água eu fiz, eu não sei se tá certo, né? Pronto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer primeiro essa salário e comissão, depois a gente faz a caixa d'água, tá certo? A gente faz as duas, sem problemas. Posso apagar aqui, gente? Pode. Vou apagar, tá? Tá, a salário e comissão diz assim, gente, ó. Em uma empresa, todo vendedor recebe um salário de R$1.000. Além disso, sempre R$1.000. R$1.000. Todo vendedor. Além disso, o vendedor recebe uma comissão de R$25 por cada produto vendido. Assim, desenvolva um algoritmo que, dada a quantidade de produtos vendidos por um vendedor, calcula o valor final do salário. Ou seja, quanto é que ele vai receber no final do salário. Vamos analisar o problema, tá? Como é que eu vou saber quanto é que o cara vai receber, o vendedor vai receber no final do mês? Ele vai receber R$1.000. Que ele venda ou que não venda nada. Que ele venda 500 produtos que ele não venda nenhum. Ele sempre ganha R$1.000. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? É o salário base dele, né? É o salário base dele, é sempre 1.000. Se ele vender um produto, ele ganha R$1.000 mais alguma coisa. Mas se ele não vender, ele ganha R$1.000. Muita empresa faz isso porque é a ajuda de custo com o vendedor, né? Que o vendedor tem que se deslocar, tem que se alimentar, tem que fazer feira, tem que pagar aluguel, tem que fazer essas coisas, né? Então diz para ele, ó, vou te dar um salário base, mas se você quiser ganhar mais, você tem que vender produto porque você vai ganhar uma comissão em cima desse produto. Certo? Entendido até aí, gente? Alguma dúvida? Yasmin, Tô entendendo. Carolina, dê um feedback aí pra mim aí. Tô entendendo. Tá entendendo? Joia. Então, sabendo disso, aí vamos lá. Se o vendedor vender um produto só, quanto é que ele vai ganhar no final do mês? 1025. 1.025. Por quê? Não é R$25 por produto que ele vendeu? Se ele vender 2, ele vai ganhar quanto? 1.050. 1.050. Se ele vender 3, 1.075. beleza. Se ele vender 4, 1100. 1.100, exatamente. Vocês estão começando a entender o raciocínio da coisa? O que é que está variando? O que é que está acontecendo? Eu estou pegando o quê? Eu estou pegando o salário dele e somando com o quê? Com a comissão que ele recebe. por Com produto a comissão que ele recebe. Perfeito. Mas como é que eu calculo essa comissão que ele recebe? De acordo com o produto que ele vende, quanto produto ele vende. Eu vou pegar a quantidade de produtos que ele vendeu e vou fazer o que com ela? Multiplicar por 25. Exatamente. Porque, Fabrício, como é que você chegou nesse multiplicar por 25? Ora, se eu vendo um produto, eu ganho 25. Se eu vendo 2, ganho 50. Se eu vendo 3, ganho 75. Se eu vendo 4, eu ganho 100. Eu estou multiplicando. 2 vezes 25 dá 50. Aliás, vamos começar. 1 vezes 25 dá 25. 2 vezes 25 dá 50. 3 vezes 25 dá 75. 4 vezes 25 dá 100. E assim por diante. Eu estou multiplicando. Então, como é que seria um possível algoritmo? Seria o quê? Aí, eu preciso informar que o usuário digita o valor do salário, gente? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por que não? Porque já Assim, fixa. eu pensei na função do primeiro grau, professor.
Aí, tipo, A X mais B. Aí no lugar do A, a gente coloca a quantidade de produtos que ele... A quantidade fixa do produto, que é 25, a comissão. O X, a quantidade variável de produtos. E B, a quantidade fixa, que é 1.000, do salário. Certo, mas veja que você não precisa pedir esses valores, porque esses valores você já conhece. Se eu não conhecesse, aí é que eu dizia, digite para mim, porque eu não sei que valor são esses. Se eu não soubesse qual é o salário base, gente, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que dizer para o computador, ó, quem for usar o programa vai ter que digitar o salário base. Mas como eu já sei, eu não preciso digitar isso, né, gente? Vocês concordam comigo? Eu não já sei que o valor é 1.000? Concordo. Vocês concordam? Então, qual é a única informação que eu preciso para resolver o problema? É saber a quantidade de produtos vendidos. Então, eu vou dizer, ó, passo 1, solicite na tela que o usuário informe a quantidade de produtos vendidos. Segundo passo, leia do teclado o valor informado no passo 1 e guarde-o. Aliás, e guarde-a, não é quantidade, né? A quantidade, então guarde-a. Ah, mas eu estou falando do valor, então é guarde-o, desculpe. Guarde-o. Ou botava ler do teclado o valor informado no passo 1, ou ler do teclado a quantidade informada no passo 1. Também pode ser. E guarde-a. Ou guarde-o. Depende de como você está colocando. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Como é que seria o passo 3? Aí, o passo 3 eu poderia fazer assim, ó. Multiplique o valor obtido no passo 2 com 25. Que são os R$25, né? Qual seria o passo 4? Some. Fabrício, eu posso fazer esses dois passos numa coisa só? Pode. Fica a seu critério. Some o valor obtido no passo 3 com 1.000. E guarda o resultado, né? Vou botar aqui também, certo? E guarda o resultado. Finalmente, o passo 5, o que é? Mostre na tela o valor obtido no passo 4. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Seria mais uma função do... Você pode pensar assim, Rafael. Você pode pensar assim. Solicita apenas a quantidade. Perfeitamente, Luciano. Perfeitamente. Certíssimo. Agora, pergunta boa. Pergunta boa. A pergunta boa seria a seguinte. E se eu não tivesse colocado o valor de R$1.000 no salário? Se dissesse só assim, todo vendedor recebe um salário e ele ganha uma comissão de R$25 por cada produto vendido. Aí eu teria que solicitar para o usuário digitar o salário, guardar esse valor, aí dizer assim, ó, soma o valor obtido no passo 3 com o valor que foi digitado do lado do salário. E guarda o resultado. Certo? Se eu não sei a informação, eu tenho que pedir para o usuário digitar. Eu tenho que buscar essa informação em algum lugar. Ou vou pedir para o usuário digitar, ou vou buscar na internet, ou vou buscar num banco de dados, ou vou buscar num arquivo. Eu tenho que pegar essa informação de alguma forma. Ou vou calcular, ou vou inventar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Normalmente, o que me interessa aqui, como a gente está aprendendo a programar, a ideia é que eu vou pedir apenas para o usuário digitar, que é a forma mais simples de obter certos valores, de certos dados, certas informações. Tá certo até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos fazer da caixa d'água?
Posso apagar, gente? Pode. Vou apagar, certo? Vocês estão gostando? A aula tá boa? Tá sim, tá sim. Não gostando da disciplina? Como é que tá aí? Dá um feedback aí pra mim aí. Eu sei que tem gente já perreada aí, doido pra programar. Professor, tô querendo programar, vamos programar em JavaScript, sei o que, sei o que. Calma, calma, calma que a gente chega lá. A gente chega lá. Não, vamos devagarzinho, porque eu tenho muita, digamos assim, eu tenho muito cuidado com essa disciplina, porque eu tenho que ter certeza que a gente tá pisando em uma fundação sólida, que a gente não tá pisando em areia fofa, que é pra gente não afundar, certo? Então a gente tem que trabalhar devagarzinho, essa fundação, garantir que ela esteja bastante sólida, para quando a gente pisar, a gente saber, não, eu tô galgando o conhecimento corretamente. Eu sei onde é que eu tô pisando, eu sei o que eu tô chegando, o conhecimento que eu já adquiri, certo? Por isso que eu tô indo mais devagarzinho, tô fazendo uns exercíciozinhos mais simples, que é justamente para a gente trabalhar só devagarzinho além do raciocínio. Não se preocupe não, que vai chegar a hora de a gente fazer coisas mais complexas, certo? Principalmente em JavaScript. Principalmente em JavaScript. Sim? Luciano, eu achei interessante o quesito 11. Eu consegui fazer, tá? Mas Sim. eu gostaria de perguntar o seguinte ao senhor. Se existe algum programa, eu estava acostumado de fazer isso no Portugal. Sim. E como se existe algum programa ou existe programas diferentes que o computador vai operar essa prestação que é igual à fórmula que ele colocou de formas diferentes. Você entendeu a pergunta? Deixa eu ver se eu entendi. Você quer calcular essa prestação de uma forma diferente? Não foi isso que eu perguntei, não. Eu consegui resolver essa questão, Sim. mas eu queria saber o seguinte: se eu variar, por exemplo, o cara usa o Portugal, aí o computador ele vai responder essa equação que o senhor já colocou de uma forma. Se for um outro programa, se ele apresentaria um outro resultado, porque ele poderia calcular a divisão lá embaixo de forma diferente. Porque tem essa regra, né? Primeiro faz isso, segundo faz aquilo. Sim. Aí a minha pergunta é, se os programas operam... Sim, entendi. Agora entendi sua pergunta. O que eu acho que você quer perguntar é assim, professor, se fosse outra linguagem de programação, como o Portugal, será que o resultado dava diferente? Isso. É isso que você quer perguntar, né? Pronto. A resposta que eu diria é o seguinte, eu não conheço todas as linguagens de programação, mas eu tenho quase certeza, não vou dizer 100% porque eu não conheço todas, mas eu tenho quase certeza que o resultado seria igual para todas. Por quê? Porque as linguagens de programação, elas seguem, em sua maioria, novamente eu não posso afirmar todas, que eu não conheço todas, mas em sua maioria elas seguem certas regras. Que certas regras são essas? São regras baseadas, por exemplo, na matemática. Na matemática, a gente sabe que tem certas operações que a gente faz primeiro do que outras. Por exemplo, a gente sabe que multiplicação e divisão, a gente faz primeiro que a soma e a subtração, não é verdade? Isso, professor. Pronto. Então, as linguagens de programação, elas seguem essas regras também. Tá? Elas seguem tanto essa regra que, se você notar na equação, ele tem um parênteses aí, né? Ele tem um abre parênteses que é valor vezes taxa, dividido por 100 vezes tempo, fecha parênteses, não tem? Esse parênteses aí tá aí de propósito. Porque se eu não colocar esse parênteses aí, ele vai fazer valor, ele pode fazer uma conta diferente por causa dessas prioridades que ele tem aí e dar um resultado diferente. Professor? Pois não? O único detalhe lá na fórmula é ver... até o 100, para mim, estaria tudo igual em qualquer sistema de software, qualquer programação. Mas quando ele botou vezes 100 lá embaixo, aí eu fiquei com essa dúvida. Dividido por 100, né? Exatamente, porque divisão está multiplicado lá embaixo, né? Sim. Então, aí eu pensei se todos desse detalhe aí do tempo, se ele iria calcular. Realmente, de lógica, eu não conheço quase nada de informática, né? Por isso que eu perguntei esse detalhe do conhecimento. Então, entendi. Esse tempo aí não vai prejudicar em nada. Não, vai não. Vai não. Da forma que tá aí, não vai não. Obrigado, professor. Da forma que tá aí, não vai não.
tá? Porque ele vai fazer de acordo com o que ele encontra. Ele vai fazer valor vezes taxa, depois divide por 100, depois multiplica pelo tempo. Isso dá na mesma coisa ele fazer assim, ó, valor vezes taxa, vezes tempo dividido por 100. É a mesma coisa. Certo? Isso é a regra da matemática. Tá joia? Não sei se eu esclareci sua dúvida. Esclareci sua dúvida? Esclareceu, professor. É porque eu sei que eu posso fazer isso de formas diferentes. Mesmo tendo a equação, eu posso remodular ela e dar também o mesmo resultado. Por isso que eu perguntei esse detalhe. Ah, beleza. Beleza. Joia. Vamos fazer da caixa d'água? Olha, eu adoro probleminhas assim, viu? Que probleminhas que é para fazer a pessoa pensar. Por que eu faço probleminhas para a pessoa pensar? Porque, veja só, vai aparecer para a gente que é programador, que é desenvolvedor. O que é um programador desenvolvedor? A gente já tratou lá no primeiro slide, né? Do capítulo 1, né? Lembra disso, né? Ou foi do capítulo 2? Foi do capítulo 1, se eu não me engano. Então, a gente que é programador ou desenvolvedor, vai chegar para a gente problemas para a gente resolver. Basicamente, a gente é resolvedor de problemas. E o problema, quando chegar para a gente, não vai chegar assim, todo mastigado, dizendo assim, olha, vai pegar esse valor aqui, multiplicar com esse outro aqui, somar esse daqui, dividir por esse aqui, e vai entregar para mim que vai dar tudo ok. A pessoa não vai chegar para você assim, desse jeito, não. Ela vai chegar para você dizendo assim, olha, eu tenho uma caixa d'água aqui, eu quero calcular o volume, como é que eu faço? Faz um programa para mim aí. Ou então vai dizer assim, rapaz, eu quero um programa para calcular um troco. Faz para mim aí. Ou vai dizer assim, ô fulaninho, eu preciso de fazer um programa para calcular aqui a folha de pagamento da minha empresa. Faz aí para mim. Ele não vai chegar para você com tudo mastigadinho, tudo bonitinho, não. Cabe a você sair destrinchando, mastigando o suficiente do problema para ter dados e informações o suficiente para poder resolver o problema. Depois que você resolver o problema, você faz, pronto, agora eu vou escrever um programa de computador para pegar essa solução que eu já bolei, que eu já solucionei, que eu já descrevi o algoritmo dela, vou escrever na linguagem de programação para que o computador possa executar. Porque eu sei executar essa solução, mas como é que eu faço para o computador executar? Aí você tem que escrever na linguagem de programação. Por quê? Porque essa linguagem de programação vai ser transformada em 0 e 1, que o computador só entende 0 e 1. O computador não entende isso aqui não, ó. Esse algoritmo aqui que a gente botou, aliás, eu até apaguei, né? Esses algoritmos que a gente escreveu, o computador não entende não. Certo? Mas vamos lá. Diz assim, José trabalha em uma loja de material de construção. Nessa loja há um estoque de caixas d'água retangulares de diversos tamanhos. Ajude José a elaborar um algoritmo que permita calcular a capacidade em litros de água de uma caixa d'água, sabendo suas medidas. Joia. Aí vê só. No problema já diz assim, ó. Veja só, eu estou analisando o problema. Ele diz, há um estoque de caixa d'água retangular, de diversos tamanhos. Ou seja, tem caixa d'água retangular, pequena, média, grande, gigante, uma piscina, sei lá o que é que tem lá. Aí ele diz, ó, eu preciso de capacidade em litros da caixa d'água, sabendo suas medidas. Quais são as medidas de uma caixa d'água retangular, gente? Comprimento, largura e altura. Quais? Comprimento, largura e altura. Exatamente, comprimento, largura e altura. Respondeu também. E o volume para saber a quantidade? Não, o volume é você que vai calcular. Ah, Isso, foi isso que eu fiz. Eu não sabia se estava errado. Eu respondi para fazer ele calcular o volume, dar o resultado. Vamos tratar disso aí. Olha, a questão é a seguinte. Você pode dizer assim, informa o volume? Perfeito. Mas se você pedir para informar o volume, alguém vai ter que calcular na mão ou numa calculadora qual é o volume da caixa d'água para dar para você. E a ideia qual é? É o programa do computador fazer isso para você. Isso, foi para ele informar cada medida e depois calcula. Exatamente. Foi por isso que no problema diz assim, ó, informa medidas. Eu vou informar só as medidas. Eu vou informar comprimento, largura e altura e eu quero que você faça o resto. Que ele me dê bonitinho, ó, tem tantos 1000 litros d'água aqui. Aí como é que eu vou saber quantos litros d'água tem? Eu sei do seguinte, aí isso é uma propriedade da água, tá, gente? Isso é uma propriedade física da água. Eu sei que cada metro cúbico de água, o que é um metro cúbico de água? Seria uma caixa de 1 metro de comprimento, com 1 metro de largura, com 1 metro de altura. Então, eu sei que uma caixa com 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura, ela tem exatamente 1000 litros de água.
certo? Então, qual é o objetivo? Se eu calcular em metros cúbicos o tamanho dessa caixa d'água, eu multiplicar por 1.000, eu vou ter o quê? O volume em litros dessa caixa, dessa caixa d'água. Tudo bem até aí, gente? Ah, entendi. Entendeu agora? Sim. Uhum. Beleza. Esses detalhes final aí. São os detalhezinhos que fazem as diferenças, viu? Sim. Uhum. São as diferenças. Vamos fazer o algoritmo desse problema? Qual seria o primeiro passo? Solicite na tela que o usuário informe. Vou botar o comprimento. Vou botar só o comprimento, tá? Aí eu vou saber que o comprimento é o comprimento da caixa d'água, tá certo, gente? Segundo passo. Leia do teclado o comprimento e guarde-o. Certo? Aí o terceiro passo. Solicite na tela que o usuário informe vou botar largura. Quarto passo. Leia do teclado a largura e guarde-a. Quinto passo. Solicite na tela que o usuário informe a altura. Sexto passo. Leia do teclado a altura e guarde-a. Sétimo passo. Eu vou ter que calcular o volume, né? Então, eu vou dizer o quê? Multiplique o comprimento, vírgula, a largura, vírgula, a altura, e guarde este resultado. O oitavo passo. Multiplique o resultado obtido no passo 4 por 1.000. Nono passo, mostre, botar assim, ó, por 1.000 e guarde o resultado. E guarde este resultado. E guarde este resultado. E nono passo, mostre na tela o resultado obtido no passo 8. Alguma dúvida até aí, gente? Vamos ver lá se alguém escreveu alguma coisa. Francisco, altura, comprimento, deslargura. Perfeitamente, meu amigo. Perfeitamente. Hudson, entendi. Jonathan, entendi. Entendi, professor, também. Arthur, beleza, Arthur. Show de bola. Murilo, Yasmin, Luciano, ok. Flávio, Rafael. Ok. Massa, professor, massa. Massa? Beleza. Vamos lá. Mais alguma? Essa média com pesos aqui, ó. Se eu souber fazer como é que é, vou dar a dica, certo? A dica é assim, ó. Você vai pegar cada nota e vai multiplicar com o respectivo peso. Você tem que pedir a nota e o peso. A nota, aliás, eu já dei os pesos, né? Que nem o Sisu. Pronto. Já deu os pesos. Ó, já deu os pesos. É mais fácil ainda. Só tem que pedir as 3 notas. Então, nota 1 multiplica com peso 2. Nota 2 multiplica com peso 3. E nota 3 multiplica com peso 5. Depois eu vou fazer o quê? Vou somar todos esses valores a esses resultados, né? E dividir pela quantidade, não é isso? Pela soma dos pesos. Ou seja, peso 2 mais 3 mais 5 dá o quê? Dá 10. Veja que foi uma coincidência, viu?
Nem sempre eu divido por 10 não. Eu vou dividir pela soma dos pesos. Se fosse peso 3 e peso 5, aí eu vou multiplicar por quanto? E eu vou dividir por 11. Certo? Agora, Fabrício, como é que você chegou nesse negócio? Ah, meu amigo, eu tive que estudar. Eu tive que ir atrás de saber qual que é uma média ponderada. Como é que calcula uma média ponderada? Aí eu fui lá no Google, média ponderada, aí calcula assim, essa da... Ah, entendi. Ou seja, isso faz parte da análise do problema. Certo? Não se preocupe não, que se eu botar uma questão dessa na prova, vai ser uma questão que todo mundo saiba fazer. Eu, pelo menos, entendo que quem não vai me pedir a média harmônica. Não, a média harmônica eu vou pedir não, Luciano. Pode ficar tranquilo. Uma média aritmética todo mundo sabe fazer, né? Não é possível. Calcular um volume de uma caixa d'água retangular, por exemplo. Eu vou supor que quem terminou o ensino médio sabe fazer isso, né? Só vou supor coisas que a pessoa que terminou o ensino médio saiba. Tá joia? Alguma dúvida mais até aí, gente? Mais alguma dúvida? Não? Não, beleza. Beleza. Olha, lembre-se, viu, gente, que as duas listas é até amanhã, tá certo? Até amanhã às 23 horas e 59 minutos. Beleza? Ó, vou fazer uma chamada, tá certo, gente? Rapidinho. Eu vou parar aqui a gravação da aula.